Muito obrigado. Quero dar um bom dia a todos que estão participando dessa sessão. Presidente, senador Renan Calheiros, Roberto Rocha, senador proponente desta sessão, presidente do PSB Nacional, Carlos Siqueira, Emília, secretária executiva do Ministério de Ciência e Tecnologia, Márcia Hollenberg, senadores e senadoras aqui presentes, amigos e amigas de Eduardo, os companheiros do Partido Socialista que estão participando, servidores que estão participando desta sessão de homenagem e de lembrança triste de um ano de falecimento do nosso querido presidente Eduardo Campos. Além de Eduardo, é bom e é necessário e é justo que nós possamos lembrar aqui de Pedro Valadares, que foi deputado federal e também estava no avião, de Carlos Pecol, de Geraldo Magela, de Marcos Martins, de Marcelo Lira, de Alexandre Severo. Pessoas que estavam também naquele avião, naquele dia triste. E o dia 13 de agosto, como alguns aqui já disseram, como Carlos Siqueira já disse, como Pedro Simão também lembrou, também foi um dia em que nós perdemos Miguel Arraes. Miguel Arraes foi uma grande referência da política brasileira, do nosso partido, mas mais do que o nosso partido, para a política brasileira. E hoje também faria e faz 10 anos do falecimento de Miguel Arraes. Então, um dia de tristes lembranças, senador Capiberibe, mas um dia também que nos remete a referências importantes para a política brasileira. Nessa hora que a gente está vivendo, da necessidade de propostas para esse país e de prática nova da política para esse país. É bom que a gente relembre e que a gente diga à população brasileira que a obra de Eduardo Campos, que o pensamento de Eduardo Campos, a obra e o pensamento tornam Eduardo Campos imortal. Imortal porque será sempre uma referência para nós, para a nova política, da política que tem que ser feita com ética, com decência, com transparência, com resultado. É isso que todos disseram aqui até agora. Foi essa a lembrança de Eduardo como parlamentar, como governador, de Eduardo como ministro, de Eduardo corajoso e audacioso, na hora que se lançou candidato à presidência da República, buscando romper uma polarização entre duas posições políticas. Quando você tem só duas posições políticas, empobrece o debate. E Eduardo se colocou, se posicionou com uma proposta clara, avançada, pregando essa nova política. Então nós, nesse dia, estamos lembrando disso tudo e não vou ficar aqui mais uma vez, não vou ficar aqui repetindo, até porque outros senadores irão falar e é uma honra eu voltar a essa tribuna do Senado. Já estive aqui como senador da República e poder fazer a homenagem a Eduardo Campos. A forma que nós temos, agora exercendo a presidência da Fundação João Mangabeira. João Mangabeira foi o primeiro presidente do Partido Socialista Brasileiro, exercendo a presidência da Fundação. A forma que nós encontramos de tornar o Eduardo imortal e ser sempre uma referência é a gente preservar aquilo que ele pensou e preservar aquilo que ele fez. E eu gostaria, então, de fazer o lançamento aqui no Senado, presidente Renan Calheiros, da linha do tempo do nosso presidente Eduardo Campos. Não sei se está passando já a linha do tempo, mas a linha do tempo está neste site aí, www.vivaeduardocampos.com.
Quem tiver interesse em conhecer desde o dia do nascimento do Eduardo até o dia do acidente, tem aí detalhes da vida de Eduardo para que ele possa continuar vivo na nossa memória. Então, além do lançamento da linha do tempo, eu gostaria de entregar, de lançar também aqui uma coletânea dos livros. Alguém poderia me entregar só um desses livros? Não, todo o pacote. Uma coletânea dos livros que foi organizada pelo jornalista Evaldo Costa, que são os discursos de Eduardo Campos nos quase 8 anos do seu governo. Quase 8 anos, porque ele teve que renunciar para poder se candidatar à presidência da República. 7 anos e 3 meses, um pouco mais de 3 meses de mandato. Estamos lançando aqui, então, os discursos de Eduardo Campos, e eu gostaria e quero, para que a gente possa fazer o lançamento, entregar ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, uma coletânea dessa para que ele possa disponibilizar para a biblioteca do Senado. Então, com todas essas lembranças, com todos esses lançamentos, nosso desejo é fazer com que Eduardo possa viver para sempre na sua ação e na sua obra. Muito obrigado e um abraço a todos. Quem é? Conceda a palavra ao senador Eunício Oliveira, líder da bancada do PMDB no Senado Federal. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Renan Calheiros, que preside a mesa nesse momento, senador Roberto Rocha, que é o signatário dessa sessão, senador Fernando Bezerra, que esteve aqui até esse instante, governador do Distrito Federal, nosso ex-companheiro aqui, senador e agora governador Rodrigo Hollenberg, senhor Carlos Siqueira, presidente do PSB Nacional, senador e ex-governador Renato Casagrande, aqui também representando o nosso querido companheiro, que trabalhamos tanto tempo junto, Aldo Rebelo, a senhora Emília Ribeiro, a senhora Márcia, primeira-dama Márcia Hollenberg, senador Pedro Simon, que está ali entre nós, que tanta falta faz a esse plenário e ao Brasil num momento de tanta dificuldade. Minhas senhoras, meus senhores que nos assistem nesse momento. A morte do nosso querido Eduardo Campos deixou um imenso vácuo político. Eduardo era não só uma testada e respeitada liderança nordestina, como percorria uma trajetória que os credenciaria, com certeza, a galgar os mais altos postos da República e, quizás, já nesse mandato passado, a própria presidência da República. Eduardo tinha política no sangue, herdou do seu avô, o inesquecível nordestino Miguel Arraes, o gosto pela negociação política, a habilidade para gerar consensos e para enfrentar crises com serenidade. Era dotado de uma visão de futuro que o colocava sempre à frente. Muito jovem ainda, aprendeu a conviver com a política e com os seus mistérios. Teve a sabedoria e a sensatez de trabalhar desde muito cedo, e o que lhe deu a plena noção do quanto é difícil governar num país cheio de contradições como o nosso. Senhoras senadoras, senhores senadores, quero usar esses poucos momentos para expressar não só meus mais profundos sentimentos à família, mas fazer referência a algumas oportunidades que tive de conviver com Eduardo Campos, pois fomos deputados e contemporâneos na Câmara dos Deputados e participamos do mesmo governo do ex-presidente Lula, na condição, ele de ministro de Estado da Ciência e Tecnologia e eu na condição de ministro de Estado das Comunicações. Eduardo
tornou-se o ministro da Ciência e Tecnologia, o caçula entre nós. Nós andávamos sempre juntos como líderes, ele líder do PSB, Aldo, líder do governo, e eu, líder do PMDB. Nós tínhamos o hábito de todas as quintas-feiras nos reunirmos num restaurante que já nem existe mais aqui em Brasília, chamado La Focácia. E Eduardo era o caçula entre nós três. Mas em 2004 ele imprimiu um novo ritmo que vivia, um ministério que vivia quase que à margem do poder e dos interesses da sociedade. Antes de 89, Eduardo já havia dado a sua inestimável contribuição à ciência brasileira ao atuar como secretário de Estado do governo do Miguel Arraes nas articulações que levaram à criação da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, primeira de amparo à ciência e tecnologia do Nordeste. Como ministro, ele empreendeu uma reelaboração do planejamento estratégico daquela pasta, com revisões do Programa Espacial Brasileiro e do Programa Nuclear Nacional, além de criar, senhor presidente, importantes marcos regulatórios da política científica do Brasil. Eduardo atuou em defesa da aprovação da Lei da Biossegurança, sancionada em 2005, que aumentou as possibilidades de pesquisas na área. Também teve importância imensa na aprovação por unanimidade da Lei da Inovação Tecnológica, professor Gustavo Buarque. Foi decisivo ainda na criação da chamada Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, aqui tão trabalhada pelo nosso professor e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Nós fomos líderes, como disse, do nosso partido no mesmo dia eleitos. Nós fomos nomeados ministros pelo presidente Lula no mesmo dia, no mesmo diário oficial. Saímos juntos no mesmo dia e pelo mesmo diário oficial para voltar em julho de 2005 para a Câmara dos Deputados, para contribuir com a resolução da pior crise enfrentada por aquele governo no momento. Esse momento tem, para o mundo político brasileiro, no meu entendimento, profundo significado e expressa o quanto o Brasil necessita de líderes, como o Brasil precisa de gente com carreira promissora, de invejáveis serviços prestados à nação, como foi Eduardo Campos para o Brasil e para o seu querido estado de Pernambuco. Seu legado haverá de ser aproveitado por todos nós, que temos como missão dar continuidade ao seu sonho de um Brasil melhor para todos os brasileiros. O seu compromisso cívico, nunca desistir do Brasil, deve ser a palavra de ordem para todos os governantes, seja municipais, estaduais ou até federais. Não desistir de construir um país melhor, mais solidário, menos desigual, menos violento e muito mais amoroso. Um Brasil, senhor presidente, onde a cultura da paz e da justiça social não seja apenas figura de retórica, mas a afirmação diária dos mais elevados valores de toda uma nação. O exemplo de dedicação de Eduardo à família, o amor que ele tinha pela dona Renata, aos filhos da sua adorada mãe, aos irmãos e aos amigos, merece não só nossa admiração, nosso respeito, como deve servir de estímulo para que possamos todos nós, sem exceção, seguir o seu exemplo de jamais desistir do nosso querido Brasil, ser um Brasil mais igualitário e ser um Brasil para todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Cristóvão Buarque. Em seguida, daremos a palavra ao senador Randolfo Rodrigues.
e a senadora Lídice da Mata. E também, na sequência, vamos dar a palavra ao Tony Correia, que é ator, poeta, e é uma honra muito grande para todos nós tê-lo aqui no Senado Federal. Amigo de Eduardo. Senador Cristóvão. Senhor presidente, senhor senador Roberto Rocha, senador Fernando Bezerra já não está aqui. Senhor Carlos Siqueira, nosso grande líder do PSB, nosso colega, amigo Renato Casagrande, é muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Senhora Emília Ribeiro, amigo Jucá, Márcia Hollenberg, senhores e senhoras, é impossível começar a falar de Eduardo Campos sem lembrar de Miguel Arraes. Sobretudo no meu caso, carrego comigo o orgulho de ter dado a ele meu primeiro voto aos 18 anos de idade e de nunca ter me arrependido. Lembrar de Arraes significa lembrar da luta pelas reformas de base, que o Brasil até hoje espera muitas delas, senador Pedro Simão. Significa lembrar o respeito aos trabalhadores, que hoje estamos outra vez precisando lembrar. Significa lembrar a necessidade de um desenvolvimento econômico justo, eficiente, como nós já ouvimos aqui algumas manifestações. Significa lembrar a luta pela democracia, pela liberdade, pela participação e pela soberania, como Carlos Siqueira, aliás, falou aqui para nós. Falar de Eduardo Campos é lembrar as lutas de Miguel Arraes naquele momento. Tudo que para nós, jovens, de repente desapareceu por causa de tanques de guerra nas ruas do Brasil, no meu caso especial de Recife. Estava na manifestação em frente ao Palácio das Princesas, na tentativa de defender o governo Arraes, onde 2 colegas caíram mortos, vítimas das balas, das armas que derrubaram Arraes. Agora nós estamos aqui para lembrar o neto dele, vítima de um avião. Interrompendo sonhos também. Interrompendo sonhos, mas não matando os sonhos. Os sonhos do Eduardo, que defendia as reformas de hoje. Algumas iguais às do passado, outras diferentes. Lembrá-lo é lembrar da necessidade de uma política com honestidade, com transparência, com competência, com compromissos. E não a política do acordo e do conchavo, sem transparência, carregada de desonestidade, seja de mensalão, seja de petrolão. E sem competência, como a gente tem visto hoje no governo atual, um ministério carregado de fragilidade, sem representatividade, sem competência. Lembrar, Eduardo, é lembrar os direitos dos trabalhadores no mundo de hoje. Trabalhadores que precisam, sobretudo, de formação para garantir-lhe um emprego e formação continuada para garantir que seu emprego seja permanente e não provisório. E significa, sobretudo, como lembrou aqui o senador Valadares, a necessidade de educação no Brasil como vetor do progresso, como caminho para acabar com a estupidez de, em pleno século XXI, na era do conhecimento, desprezarmos cérebros. Essa estupidez que o Brasil comete, incinerando cérebros, tapando cérebros, e a imoralidade de dar educação desigual no Brasil. Lembrar, Eduardo, é lembrar que é preciso parar a imoralidade da educação desigual e a estupidez da negação de educação.
Porque, como foi lembrado aqui pelo Valadares, ele defendia o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. Senador Renan, era uma questão de mais 1 a 2 semanas que o discurso de Eduardo Campos explicitasse que, no caso da educação, a responsabilidade tem que ser da União Brasileira. Que não é possível deixar a educação nas mãos dos pobres municípios e diante da desigualdade entre os municípios. A agenda do Brasil, que o senador Renan lançou antes de ontem, abre a possibilidade dessa discussão, da adoção das escolas das cidades pobres pelo governo federal, numa marcha ao que a gente pode chamar de federalização. O discurso de Eduardo Campos certamente caminharia na direção de quebrar a desigualdade social e regional, oferecendo escola com a mesma qualidade para todas as crianças. Um tanque de guerra tirou Arraiz, um avião tirou Eduardo. Mas os sonhos do primeiro não morreram, porque nós não desistimos. Aquele avião onde estava Eduardo não matou os nossos sonhos. Tirou-nos o melhor líder que nós tínhamos naquele momento. Mas não tirou os sonhos, porque nós não desistiremos do Brasil até o dia em que o filho do trabalhador estudar na mesma escola do filho do patrão. Os políticos são lembrados por muitas coisas. Os que chegam ao poder até por alguns fatos. Mas os bons, independente de terem chegado ou não ao poder, eles são lembrados pelas grandes frases que disseram. E o Eduardo disse 2 grandes frases que se unem formando um só pensamento. A frase que estava no dia do seu enterro carregado por professores de uma cidade do interior de Pernambuco, a frase que dizia isso que o Valadares citou, isso que eu repeti: o Brasil só será um país eficiente, justo, no dia que o filho do mais pobre estudar na escola do filho do mais rico. E ele disse também, não desistiremos. Eduardo, essa homenagem é um momento de nós dizermos a você e de você ao Brasil. O Brasil não será justo, não será eficiente, não será decente, enquanto nós não tivermos o filho do mais rico na mesma escola do filho do mais pobre. E, Eduardo, nós não desistiremos até que isso aconteça, realizando o seu sonho. É isso que eu tenho para dizer, senhor presidente. A palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Renan Calheiros, que dirige a sessão. Quero cumprimentar os primeiros signatários da sessão, meu querido senador Roberto Rocha e o senador Fernando Bezerra, e no nome deles cumprimento toda a bancada do Partido Socialista Brasileiro aqui no Senado Federal. Cumprimento também o senhor Carlos Siqueira, presidente do Partido Socialista Brasileiro. Enorme prazer tê-lo aqui conosco. Meu caríssimo Renato Casagrande, senador da República, governador do Estado do Espírito Santo, e aqui, em nome da Fundação João Mangabeira, que nos brinda com a coleção sobre os pronunciamentos de Eduardo Campos. Senhora Márcia Hollenberg, primeira-dama do Distrito Federal, também queria cumprimentar o senador, hoje governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que ainda há pouco esteve aqui. Sim, senhora representante, senhora Emília Ribeiro, secretária executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, representando o senhor ministro Aldo Rebelo.
queria estender, eu acho que uma das melhores homenagens nesta manhã a Eduardo é estar aqui no plenário do Senado conosco o senador Pedro Simon. O senador Pedro Simon é um representante concreto do ideal de não desistir do Brasil. Artífice, arquiteto da aliança entre Eduardo e Marina, que consolidou a chapa que disputaria a eleição presidencial do ano passado, a presença do senador Pedro Simon, amigo de Miguel Arraes e conselheiro de Eduardo Campos e de Marina Silva aqui no plenário, é sintomático do quanto faz falta no Brasil de hoje a liderança de Eduardo Campos, de quanto faz falta no Congresso Nacional a presença de Pedro Simon. O 13 de agosto de 2014 foi uma quarta-feira e era entre Rio de Janeiro e São Paulo, um dia nublado, chuvoso, cinzento e triste. As características desse dia, nós não poderíamos imaginar que as características do dia iriam ser espalhadas em todo o país. Eduardo carregava nas veias o sangue do lirismo, filho de um poeta, Maximiano Campos, neto de uma legenda política, inspirador de todos que acreditam na política como forma de melhorar a vida das pessoas, neto de Miguel Arraes. Com a poesia e com a referência na política que Eduardo fazia política. Não é à toa que Arraes, por vários testemunhos que se tem, Simon deve lembrar disso, dizia frequentemente: o meu neto é muito melhor do que eu, é muito melhor do que eu. E o Eduardo trazia, é a máxima inclusive da teoria evolucionista, a geração posterior é melhor que a anterior, Eduardo trazia a competência de fazer política com firmeza de suas convicções, mas com ternura da necessidade do diálogo. Eduardo, assim como seu avô Arraes, vem de um Estado brasileiro que é coroado pela sua contribuição para forjar a identidade nacional. É o Pernambuco da Batalha dos Guararapes, que formou a identidade brasileira. É o Pernambuco da primeira mobilização concreta de independência nacional após a Confidência Mineira. É o Pernambuco da Confederação do Equador, de Frei Caneca. É o Pernambuco da Revolução Praieira, que anunciava a necessidade da substituição da forma monárquica de governo pela forma republicana. É o Pernambuco de meu querido Carlos Siqueira, de tantas lideranças, como o próprio Frei Caneca, que já citei, do republicano Joaquim Nabuco, de Miguel Arraes, que nem precisa ressaltar, de Ariano Suassuna, de Barbosa Lima Sobrinho. É o Pernambuco que estava presenteando naquele inverno no sul do Brasil de 2014, que estava presenteando o Brasil com Eduardo Campos. Eduardo, forjado na política, compartilhando o pó da política, teria uma contribuição enorme a nos dar, como já foi dito aqui, nestas tribunas do Senado Federal, em um momento gravíssimo da vida nacional, tal qual nós vivemos hoje. É Eduardo que nos deixa órfãos. Deixa órfãos principalmente nós da esquerda democrática e progressista, que considera que não é possível ter uma forma de sociedade mais justa e igualitária se não for compatibilizado com a democracia. É essa esquerda democrática progressista de João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro, fundado em 1946.
é essa esquerda democrática e progressista que foi a todas as consequências na luta contra o arbítrio e que teve no avô de Eduardo, em Arraes, já citado aqui, uma das vítimas do arbítrio despojado, alijado do governo de Pernambuco por força dos canhões e dos tanques da ditadura. E que, mesmo ameaçado pelos gorilas da ditadura, naquele dia do golpe de 64, Arraes claramente, firmemente dizia que não sairia do Palácio das Princesas pela porta dos fundos. Era essa identidade e este legado que Eduardo trazia para aquela campanha presidencial de 2014. Não, já foi dito aqui, não custa reafirmar. Este sonho de Eduardo era compartilhado por todos os democratas do país e todos que acreditam na necessidade de construção de uma alternativa política no país de terceira via. Um país polarizado desde 1994 por duas alternativas de poder, era apresentado por Eduardo, naquele momento, de que poderia ter uma alternativa diferente. Eduardo queria quebrar uma lógica de poder, falava, junto com Marina, de ideias novas, de nova política, de novas propostas, de novos caminhos. Era parte indissolúvel do que pensamos. A trajetória de Eduardo era uma trajetória que o abalizava para postular a presidência da República. Aprendendo no governo do avô Arraes, foi primeiro secretário de Ciência e Tecnologia. Filiou-se ao seu partido aos 25 anos. Nada mais novo na política brasileira e na vida partidária nacional do que um político, um único partido na sua trajetória política. Estreou na vida nacional em 1994, elegeu-se deputado federal junto com o avô, Eduardo, tendo 133 mil votos. Na eleição seguinte, com uma sagração ainda maior, teve 173 mil votos, a maior votação da história de Pernambuco. Aos 39 anos, em 2004, tornou-se o mais jovem ministro do governo do presidente Lula. Foi reeleito governador de Pernambuco e implementou práticas que serviram como Pacto pela Vida, que serve de referência e modelo para todo o país. A experiência do Pacto pela Vida tem resultados concretos. A redução em 40% dos homicídios em 88 municípios pernambucanos. Não à toa que este programa ganhou em 2013 um dos maiores prêmios em gestão pública do mundo, o Governo Seguro, concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Portanto, neste momento em que o Brasil precisa de uma concertação nacional, da construção da unidade nacional para a resolução de seus problemas, em que o Brasil precisa de uma agenda antes do que econômica, mas profundamente uma agenda social, esses temas que Eduardo trouxe para a política e a possibilidade de renovação da política e a possibilidade de dialogar com todos na política, de não perder a ternura na política, fazem muita falta. Onde quer que esteja, a tragédia que nos tirou Eduardo, ela não saiu de nós, mas, como diria um socialista deste continente, o presidente Salvador Allende, não é a força bruta, não é a violência que detém os sonhos. Os sonhos nunca se matam, os sonhos se encantam. Marcel Proust, que como Eduardo na sua obra estava em busca do tempo perdido, nos ensinou o seguinte: é melhor sonhar a vida do que vivê-la, ainda que vivê-la seja ainda sonhá-la, ainda que viver a vida seja ainda sonhá-la. Que os sonhos de Eduardo inspirem todos os homens republicanos neste momento que o Brasil mais precisa. Mais do que nunca, para todos nós, é o momento de não desistir do Brasil.